Boa noite a todos. Mais uma noite aqui de estudo do fechamento do índice, fechamento de mês. Um dia que andou mais do que eu imaginei que fosse andar, mas foi um dia muito bom aí para os trades, né? Olhando aqui no diário, e eu vou tirar aqui esses pontos aqui. No nosso estudo de hoje cedo, nós comentamos do desafio que ele ia ter romper, né? Essa mínima aqui. Romper essa mínima. E ele acabou rompendo e voltou, né? Ele fez máximas e mínimas menores que o dia anterior, demonstrando aí uma força ainda vendedora, né? Mas meio titubeando, né? Titubeando, afinal, ele veio, furou e voltou, e fechou no fechamento de ontem, basicamente, né? Então, vamos aguardar o dia de amanhã, porém, por ser o último dia do mês, a gente comentou que muitos players podem estar já com suas metas batidas e etc. E acabam não operando muito, né? Então, eu ainda vou acreditar nesse movimento um pouco maior aqui, né? Ele ainda não me demonstra, ele não demonstrou hoje, né? Essa força para voltar. Também pipocou na queda. Então vamos ver amanhã como se comporta. Pior cenário é ele querer ficar de lado aqui mais alguns dias, né? Ficar por aqui, vai um pouquinho, sobe, opa, desce. Oh, que candlezinho feio, né? Mas que ele fique aqui assim, nessa região aqui, e depois tome um rumo. Pior cenário é esse, né? Mas vamos ver como ele se comporta amanhã. E vamos ver como foi hoje nos tempos menores. Eu tive um pau aqui no meu Profit, todos os meus estudos do INV foram perdidos, eu tive que refazer todos, tá? Mas acho que tá aqui, tá tudo certinho. O meu ponto de partida hoje foi esse Fibonacci aqui, né? A gente tá falando que o dia é aqui, né? O dia começou aqui. Então, a gente comentou que ele ia abrir muito perto da estabilidade, o que de fato aconteceu, né? Ele abriu bem perto da estabilidade, né? Eu até imaginei que pudesse abrir um pouquinho mais acima. E aqui ele já mostrou a que veio, né? No dia. Quem imaginou aqui, opa, vou pegar essa subida. E ele subiu forte, né? Porém, eu não pude fazer nada aqui. Né? Não vou lá para 5 minutos que é melhor. Eu não fiz absolutamente nada, porque olha o candle de 2 minutos. Não dá para fazer nada nisso aqui, né? Não dá para fazer nada. Tem estratégias aí que o pessoal entra aqui, né? Comprado, imaginando que ele vai replicar a perna. E até acontece, né? Mas não foi o caso hoje. Pois exatamente quando ele chegou nesta região, o que o Altair fez? O Altair vendeu bem aqui, ó. Ele deu o sinal da venda, né? Desculpa, eu tô no 5, né? Eu vendi pelo 2. Não, vendi pelo 5. Foi pelo 5, eu tava no 5. Ou seja, aqui nessa região, pessoal, é sinal de venda. Se ele aqui veio até essa região, se vocês pegarem o vídeo do estudo que a gente comentou, a gente fala disso, do vídeo de antes do mercado abrir. Essas regiões são regiões importantes. E se ele vem aqui e dá o sinal de venda, o que é o sinal de venda? É um pivô ou um micro pivô. E olha o que ele fez aqui. Ó. Eu adoro esse tipo de estrutura. Principalmente se esse candle tivesse ficado neutro, melhor ainda. Mas mesmo assim ele montou um micro pivô, um 5, né? Vamos ver como foi no 2. Essa estrutura. Ele já veio aqui, né? Ó. Ele veio aqui, voltou. Ele poderia estar simplesmente armando, né? Para subir. Que era algo que eu esperava. Eu pensei que ele fosse fazer assim, para se ele fizesse isso aqui, a gente entrar na compra, né? Mas aí, pela minha surpresa, ele vai, volta e me rompe aqui, ó. Nesse rompimento aqui, ó, eu fiz minha venda. Com stop aqui, claro, no último topo que a gente tem. E aí o trade veio. Pipocou, veio tal, mas veio, né? Olha só como ele ficou aqui, né? E aqui eu já tinha saído, tá, pessoal? Aqui eu já tinha saído da operação.
acho que eu saí antes, e vim refazer outra venda aqui, ó. Nesse candle aqui, ó. Mais ou menos aqui. Ele foi e deu a venda bonita, né? Eu estou me estruturando, né, em termos de tecnologia, em termos de tempo, para poder gravar as operações e depois comentar, né, não no momento, mas depois no encerramento, com a gravação da operação, a gente comentar exatamente os pontos, tá, pessoal? E aí ele vem, né, gente? Ele, quando dá sinal de venda aqui, eu vou acreditar que ele vai vir até a outra barreira. Né? No caso, ele deu um sinal de venda no limite máximo de retração de Fibonacci. Então, para mim, a próxima parada, ainda que existam suportes na região aqui, ó, tá vendo? Suporte forte. Eu entendo que ele vai vir. Eu, pelo menos, meus alvos dessas operações são aqui. Claro que a gente vem fazendo parciais e tal. Nesse caso aqui, eu até saí total antes, exatamente por conta dessa região. E ele deu um sinalzinho de reversão aqui. Então, mas eu entendo que ele vai vir buscar. E ele buscou. E aqui ele fez uma pegadinha com o Altair. Eu tomei um stopzinho aqui, porque ele veio. A gente entrou nessa venda aqui. E ele veio bonito, tal, chegou no nosso alvo, a gente saiu. Quando ele rompeu aqui, pessoal, o que eu gosto de fazer? Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto desse movimento abaixo, no caso da venda, abaixo do fundo que o Fibonacci é a referência, né? Então o último fundo que ele tinha era esse. Então ele vem, rompe e volta, testa o que era suporte como resistência. O que acontece? Ele falha, né? Ou seja, ele falha nesse teste aqui, ó, de resistência. Então ele me dá uma venda bem aqui, olha que bonito. E na hora que ele me deu a venda aqui, o que ele faz? Pum, stop. Né? Talvez aqui eu tenha que melhorar a estratégia, deixar ele vir mais perto da média de 17, né? Se ele não vier, eu não... porque se ele viesse mais perto e eu entrasse na operação, talvez pelo menos uma parcial eu teria pego, né? E aqui eu não cheguei a pegar parcial. Minto, peguei uma parcialzinha. Peguei uma parcial sim, tá? E aí acabei subindo aqui, estopando no saldo. E aí ele vem, fura falso, esse fundo, e volta aqui, dando sinais de compra aqui. Olha só, aqui querendo, por mais que não tenha feito um candle vermelho, para mim isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Então aqui é um ponto de entrada, sim. É um ponto de entrada, é um sinal de entrada quando o dia está muito, quando o momento está bem direcional. Né? Olha aqui outra entrada bonita, ó, aqui, ó. Ele vem, volta num candle e no mesmo candle, olha o martelão que ele deixou. Outro ponto de entrada bonito. E vem até onde? Vem até aqui, que seria um alvo da operação. O que ele faz? Rompe. Ele deu a compra? Ele deu uma compra bem aqui, numa microestrutura, né? Numa microestrutura, ó, ele dá esse rompimento aqui, que eu também entrei. Mas eu entrei bem curto, stop bem curto, tomei stop, tomei stop. Mas ele montou a estrutura que eu queria, né? Ele veio, testou a região e deu o ponto de retorno. Só que ele não foi, não desenvolveu, né? E aí vem e reverte. Quando ele reverte aqui, pessoal, outro stop que eu tomei, aqui, ó. Ele não está na minha região de venda? Está na minha região de venda. O que ele faz? Vem aqui, volta com um martelinho aqui bonito. Quando ele arma esse pivô aqui, ó, eu poderia até ter entrado aqui mais conservador, mas eu entrei aqui, ó. E ele veio, rompeu, e o que faz? Volta. E aí ele fica o quê? Brincando. De fazer topos e fundos maiores, de consolidar, né? Olha isso que ele fez aí. Né? Então, a partir daqui, a gente já não teve mais... Não tem mais como operar isso aqui, né? E eu tentei. E eu tentei operar isso. Tentando... E o pior é que as minhas tentativas não é o básico de uma consolidação, que é o quê? Vende topo, compra fundo. Vende topo, compra fundo. Vende topo, compra fundo. Né? Mas eu olhei com esse prisma aqui, ó.
E para mim ele ainda ia pegar a tendência. E acabou não pegando. Então aqui a gente tomou vários stops, a gente acabou zerado no dia. Nessas estruturas. Tudo porque a gente estava tentando entrar antecipado, imaginando que ele ia romper para cima. E acabava. Essa antecipação custou. Né? Então a lição de hoje é: não fez topo nessa estrutura, né? Ele vem, faz. Opa! Ele vem, volta. Não rompeu. Ah, para ver aqui rompeu, beleza. Mas ele não fez isso, né? Aí ele volta tudo, faz novo fundo em relação ao último fundo confirmado que a gente tinha. Aí pronto, aí ele começa a alargar, né? Se a gente monta uma estrutura assim, ele está alargando. Aí é o pior cenário. Aí não dá para operar. Mas, de uma forma macro, bem, aí vem pro final do dia, né? E aí, enfim, ele vem e rompe para baixo. E rompe para baixo e dá mais vendas, né? Olha aqui, ó. Mas aqui para mim é um meio de caminho. É uma venda bonita. Venda bonita, quem pegou, pegou bonito. Mas aqui já não configurava para mim aqui uma venda. Até a volatilidade estava muito baixa, né? Tendo esse movimento aqui, tendo esse Fibonacci já sendo furado porque ele rompeu esse fundo, eu já passo a ter esse movimento como referência. Então a ideia é aqui para vir algum ponto para subir. Então durante o trade eu fiz isso aqui, ó. Vamos fazer esse movimento. Agora, quando está em consolidação, não tem Fibonacci, né? Então, mesmo assim, a gente imaginou, opa, calma aí, aqui é um ponto em que ele pode dar compra. Se ele der sinal de compra, eu compro. Mas aí ele fez o quê? Ele vem uma consolidação e num movimento brusco, ele faz a... Ele cai aqui, né? A gente está falando aqui de 700 pontos. Aí ele vem, sobe, testa essa regiãozinha aqui, que era um suporte como resistência, e dá a venda. Essa venda eu peguei. Porque está dentro da minha estratégia. Está dentro da minha estratégia. Certo, pessoal? Apesar de ela estar aqui, o suporte que passa a ser referência é esse aqui, ó, para mim. Porque o Fibonacci que eu tracei foi dessa perna. Então, aqui eu entrei sabendo que eu tinha esse risco e esse alvo. E deu certo. E aí o meu alvo foi exatamente aqui, sabe como? Pela projeção de Fibonacci. Quer ver aqui? Vamos ver, ó. Se a gente pega essa pernada aqui, faz isso e sobe, Fibonacci vai dar aqui, né? Por 100%. A gente saiu antes porque tinha um suporte. Mas aí deu bonita essa operação. E aí depois ele dá meio que uma consolidadazinha, ele vai e volta bastante, respira muito mais que 50%, vem testar o fundo de novo e segura aqui. E aí volta praticamente para o ponto de entrada, de abertura, né? Então o dia foi o seguinte, o comprador falou assim, ó, vendedor, você pode vender aí, pode cair um pouquinho. Aí o vendedor falou, não, agora é a sua vez, pode subir que eu deixo. Aí depois ele falou, não, vamos ficar aqui brincando, e no final do dia eu desço um pouquinho, depois você sobe um pouquinho. Pronto. Ficaram brincando aí com a gente. Então, um dia bem mais diferente, mas deu movimento, isso é bom. Quem leu direito pegou essa descida, quem leu direito pegou essa subida. Essa parte aqui é mais complicada. E pensei, pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é uma bandeira. Qual que é a tendência da bandeira nesse formato aqui? É ela fazer isso aqui, né? Então, era o que eu estava esperando. Eu não esperava essa queda, não. Mas aí a gente vai pegar essa queda aqui. Certo? É isso, pessoal. Dentro do que a gente estudou, os pontos continuam firmes, né? Os pontos de compra, dando sinal de compra aqui, temos que comprar. Não tem como. Não tem que ter receio se a gente tiver um stop bom, sabendo que ele sempre pode romper e furar falso, ou romper falso e voltar como foi aqui, né?
É normal isso acontecer. É normal. Mas mais ele rompe e vai do que o contrário. Né? Aqui, nessa região, deu sinal de venda? Vamos vender, sem medo. Vai tomar stop? Vai. Mas a maioria das vezes ela vai cair. Né? Pelo menos é o que eu tenho tido de resultados dos meus estudos. E sempre que isso aqui é feito, esses pontos foram feitos por conta de um Fibonacci que estava passando aqui, né? Mais ou menos assim. Então, quando esse Fibonacci rompe o topo ou o fundo, que foi o caso aqui, ele já perde referência para mim. Porque agora a referência é outra pernada. Então, nesse momento aqui, ó, a pernada que eu estava trabalhando era essa daqui. Ó. Opa, então, esse recuo dele poderia vir até aqui para cair, fazendo isso aqui. Ó. É com isso que eu estava trabalhando. Opa, ele não fez isso. Ele passou dos 61,8. Opa, então aqui nessa região é uma região boa para comprar. Foi exatamente onde eu comprei. Porque senão qualquer outro sinal fraco de compra aqui, ele pode só vir, furar e cair de novo. Né? Seguir nesse movimento aqui. Então eu vou mudando o Fibonacci, que são as minhas referências de ponto de compra e venda, com base na última pernada. Quando ele rompe esse topo aqui, ó, esse Fibonacci para mim já não vale de mais nada. E aí eu tenho que traçar outro, que foi esse daqui. Opa, agora qual que é então? Né, eu não tracei nem por esse topo, eu tracei por esse topo aqui. Pronto. Como aquele praticamente não rompeu, né? Então esse foi o que ficou valendo para mim, até que isso aconteceu. Quando isso aconteceu. Quando isso aqui rompeu, esse Fibonacci aqui já não tem referência para mim. E assim eu vou fazendo minhas decisões de ponto de entrada e de saída, né? Então aqui minha venda foi aqui, ó. Teria que ser aqui. Então eu teria que fazer isso, voltar e dar a venda. Ele não fez. Ele veio até o fundo, voltou. Ainda assim, eu entrei de forma arriscada, porque ele está no meio do caminho. A venda boa é aqui ou aqui. Aqui é a compra. Esse ponto aqui é um ponto de compra. Os mais agressivos, e não está errado, e dentro da minha estratégia eu preciso desenvolver mais isso. Nesse Kendo aqui, como eu estou nos 5 minutos, ele comprou. Por quê? Veio no fundo. Ele veio e pipocou. Deu um ponto de retorno no 5. Um ponto de retorno no 5 é um sinal bom. Lá no 2, vamos ver o que é no 2, ó. Ó, um micropivô, ó. Vem, cai, sobe, testa fundo, não rompe. E ó, isso aqui é um sinalzinho muito bom de, de reversão. E aqui andou quanto? Andou disponibilizar 300 pontos. 300 pontos, quem está com a mãozinha boa, é um bom resultado. Então, a gente tem que ir moldando, né, o nosso dia conforme as pernas de movimento que eles fazem. Então, já para o nosso estudo de amanhã, a perna que fica aqui para mim, qual que foi? Como eu furei, a última perna era essa daqui, e ela foi furada, esse fundo, então passa a ser esse outro movimento. Né? Então aqui a gente tem esse movimento aqui, assim, vamos dizer assim, né? Isso no 15 minutos. Certo? Então ele está testando esse topo aqui. O que eu posso traçar aqui? E é mais um Fibonacci de 60 do que de 15, né? É isso aqui. Se a gente for para 60, ou de 15, né? Desculpa. Tá aqui. Esse é um Fibonacci de 15 minutos, mais de 60, né? Porque aí tem a pernada realmente de queda, né? Se eu puxar de 60, na verdade, eu vou até puxar um pouquinho mais. Isso aqui. Deixa eu ver como é que fica lá no 15. Eu acho que a estrutura melhor para a gente traçar esse Fibonacci é essa. Porque a gente está pegando, ó, esse movimentão aqui, ó. Né? Então ele pode estar vindo até aqui, ó, para cair de novo. Ou então fazer o quê? Pum. E aí testar aqui, testar aqui, testar aqui, e assim vai. Mas isso é assunto para amanhã, tá bom? Pessoal,
mais uma vez, obrigado aí por estarem acompanhando e vamos pra cima. Boa noite.